Mas o fruto do Espírito, né? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos orar. Pai, nessa tarde, abençoa-nos neste lugar. Queremos sentir a tua presença, queremos aprender, queremos entender a tua palavra e, sobretudo, guardá-la em nosso coração para te obedecer. Espírito Santo, fala conosco, fala através da minha vida, cada coração, e que possamos ter entendimento para frutificar. Em nome de Jesus, nós te pedimos todas essas coisas, Pai. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Amém, Senhor. Podeis assentar. Hoje, nós vamos falar do penúltimo, né? Fruto do Espírito, que é a mansidão, né? Mansidão. Então, nós vimos que no dicionário, né? O significado dessa palavra, mansidão, é a qualidade de quem é manso, né? Quem é manso tem mansidão, uma qualidade. Que mansidão é brandura de gênio, ou de índole, né? Brandura, uma índole boa, um gênio bom, né? Serenidade. Ser manso é o oposto de ser agressivo, rude, ou de ser uma pessoa irada. Olha só, né? Interessante. Isso o dicionário nos traz. E, do ponto de vista bíblico, mansidão é o estado de espírito de alguém que tem o controle, né, diante das situações adversas e provocadoras. Mansidão é a forma como nós reagimos diante das circunstâncias, né? É brandura na maneira de se expressar, na maneira de tratar. Amém? Então, nós vamos nos avaliar, né? Será que eu tenho sido mansa? Será que eu sou mansa? Né? E eu preciso desenvolver esse fruto, né? Por quê? Aquele que, como eu sempre explico nas mensagens, aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que teve uma experiência com Jesus, né? Que nasceu de novo, que se converteu, ele precisa apresentar esse fruto. Amém? Porque o Espírito Santo implantou nele naquele momento. Que momento? O momento que nós nos convertemos. Amém? Então, nós precisamos mostrar esse fruto nas nossas vidas, né? É uma qualidade do Espírito Santo em nós. E não só mostrar, mas frutificar. Amém? Devemos ter uma vida que apresenta a mansidão. Amém? Aleluias. Digam glórias a Deus. Muito bem. Mas o mundo, aí, ao contrário, né? Eu sempre comparo com o mundo, porque a sociedade, né? E o mundo, eles não pregam a mansidão. Não pregam. A sociedade, ela não quer ninguém manso. A sociedade, o mundo, eles acham, né, que isso aí é ruim, ser manso. É uma qualidade indesejável. Né? Se alguém fala assim, seu pai é manso, seu marido é manso. Seu pai é manso, né? Seu marido é manso, né? Dá a impressão que está falando que aquela pessoa é uma pessoa fraca, né? Que não tem uma atitude, né? Que é insegura, é um sinal de fraqueza. O mundo acha que a pessoa mansa é uma pessoa fraca, é uma pessoa perdedora, né? É uma pessoa insegura, que se acovarda, que é fraqueza, que é fraca, que tem fraqueza. Né? Por quê? Normalmente a pessoa mansa, ela reage de outra forma. O mundo não quer essa. Porque lá na sociedade, né, se a gente for ver no trabalho, na política, no ambiente de comércio, no ambiente de escola, principalmente no ambiente de trabalho, lá fora, o mundo ensina que você tem que ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que defende a todo custo, né, as suas ideias, os seus ideais, que tem que se impor. Né? O mundo quer pessoas assim. Né? E é ensinado isso lá fora. Você tem que ser mais agressivo. Não agressivo de brigar, né? Mas agressivo no sentido de impor suas ideias. Né? E as pessoas no mundo são assim. E elas gostam e elogiam pessoas que são assim.
né? Que brigam pelas suas ideias, pelo seu ponto de vista, né? E essas pessoas no mundo, elas defendem com unhas e dentes, né, as suas opiniões, o que elas acham, o que elas entendem, elas discutem, né, bravamente, elas têm aquela reação de esbravejar, isso daí também é visto na sua maneira de agir, de falar. Elas literalmente falam mais alto, né? Elas gritam. Então, lá no mundo acadêmico, né, no mercado de trabalho, no mundo empresarial, ser manso, o cara é fraco, né? Ele não serve para coisa. Eu me lembro que, quando eu trabalhava no banco, nessa época, eu era supervisora, né, da chefia. Então, eu liderava um grupo de funcionários, e tudo ia bem, Deus me dava sabedoria para mim conduzi-los, né, administrar. E um dia um gerente que tinha vindo de São Paulo, um cara muito estudado, tinha 2 faculdades, ele sempre conversava com a sua chefia. Um dia ele me chamou lá, e ele é inteligente, e eu orava antes de conversar com ele, porque ele queria conversar e nos pegar em alguma coisa, ou passar alguma coisa que ele achava que era importante e que ele queria impor aquilo. Então, um dia ele me chamou para conversar e falou assim, olha, você sabe que aqui no banco é importante os chefes terem uma postura, impor as coisas. E, na realidade, ele falou, Margalete, os funcionários, eles precisam ter medo de você. Você tem que se impor dessa forma. Você tem que administrar dessa forma, supervisionar dessa forma. Porque se eles não tiverem medo, né? Se você não se impor, se você não gritar, se você não esbravejar com quem diz, eles não vão obedecer, te atender. É isso que ele quis dizer em poucas linhas, né? Então, acho que ele, não sei se ele já tinha me observado, ouvido falar, que eu não agia assim. Porque lá no banco tinha gente assim, tinha chefes assim, supervisores assim, que os funcionários morriam de medo. Então, eles faziam as coisas por causa do medo. E na hora eu orei e falei, Senhor, eles eram agressivos, eles tiravam o máximo dos funcionários, exigiam o máximo assim, né, com essa agressividade, com essa ser rude, né? E então, na hora eu falei, mas sabe que eu considero que o ter autoridade é mais importante, né, do que usar o medo. Usar a autoridade eu acho mais importante. E aí o Espírito Santo tudo falando comigo, né? Falando ali o que eu deveria falar. Mas o mundo lá fora, e aí depois que eu conversei com ele, então, o Espírito Santo me dirigindo, ele acabou entendendo e acatando a minha forma de lidar com os funcionários. Que não era necessário essa maneira de tratar. E que, com autoridade, eu também conseguia o mesmo respeito, né? E conseguia que os funcionários trabalhassem direitinho. Amém? Aleluias? Mas o mundo lá fora é assim, né? Então, você tem que ser assim, se impor. Você tem que... todo mundo tem que andar na sua batida, pensar o que você pensa, concordar, aceitar. Você tem que se impor, né? E você tem que liderar desta forma. Você tem que falar mais alto, gritar mais alto. E aqueles que agem assim, esses são considerados pessoas líderes, exemplos, né? Olha como ele se destaca, olha isso, olha aquilo. Mas o mundo sempre vai na contramão, contrário à palavra de Deus. Até as crianças, né, se forem ver, elas já crescem assim, né? Vendo esses heróis, né? Já viram esses desenhinhos, esses heróis? Então ele domina, aquele herói ele domina, ele é o bom, ele é o perfeito, a palavra dele é a última, né? Todo mundo tem que fazer do jeito que ele faz. O herói até ensina que tem que gritar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, né? E o herói é aquele que nem tipo o Rambo, né? Então ele atira antes de perguntar, não quer nem saber, ele já vai se impondo medo, impondo aquele comportamento. Então o mundo, né, entende que
a pessoa, se ela não for assim, ela não é preparada e qualificada para ser um líder, para ser uma pessoa que está na frente, que está na direção. E se falar que é manso, então, mas ele não, é assim, é meio fraco. Não. Esse comportamento ele vai contra a palavra de Deus, né? Porque as pessoas também lá fora não só têm esse comportamento, mas diante dos problemas, das dificuldades, das pressões, né? Dos desafios, essas pessoas do mundo, e líderes, elas reagem de uma forma violenta e agressiva. Mas esse não é o modelo, esse não é exemplo. Esse comportamento, ele vai contra, né? É contrário à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Amém? Porque geralmente as pessoas que estão numa posição, ou não precisam ter posição também, elas agem assim, sem mansidão, né? Porque elas são altivas, são arrogantes, né? Prepotentes. Então, elas acham que agindo assim, elas vão ser aceitas pela sociedade e vão se sair bem. Mas a palavra de Deus diz que esse é o caminho contrário. Esta palavra, os ensinamentos de Jesus, nos ensinam que nós não podemos ser assim, agressivos, né? Falar tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente acha, querer impor as nossas ideias, as nossas opiniões, né? Como diz, não levar desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Meu negócio é falou, Deus levou. Falou, ouviu, né? Não. Jesus, o seu evangelho, nos convida a sermos mansos, amém? Jesus quer ver essa qualidade em nós. E que será, sim, um elogio, diga elogio. Você ouvir, nossa, como você é mansa, né? Nossa, olha, seu marido é um homem manso, seu filho, né? Mas ao contrário, até no meio cristão, né? Isso daí é meio indesejável, as pessoas entendem ao contrário. Porque até no meio cristão as pessoas se acham altivas, né? Arrogantes, soberbas. Não, eu estou com a certeza, eu estou certo, eu ajo assim, eu ajo assim. Eu falo assim, eu falo assim. Eu penso assim, eu penso assim. Eu sou assim, eu sou assim. E aí todo mundo tem que me aguentar, né? Não, Jesus veio nos ensinar o contrário. Então, lá fora, a mansidão é sinônimo de fraqueza. Pessoa, é um sentimento, uma qualidade indesejável, né? É um sinal de perdedor, né? Mas não. Aqui, na casa de Deus, e dentro da sua palavra, somos mansos para ser vencedores, amém? O manso é o vencedor, é o forte. E nós vamos mostrar aqui, né? Porque a palavra de Deus nos ensina. E o próprio Jesus se declarou o quê? Ele era agressivo? Ele era arrogante, prepotente, soberbo? Ele poderia ser, não é? Deus, filho de Deus, deixou sua glória, toda a sabedoria, todo conhecimento, todo o poder, um homem que fazia milagres, um homem que reunia multidões. Ele poderia ser, eu sou o cara, né? Eu tem que ser do meu jeito, que eu falo, que eu ensino, é assim, se impondo. Mas Jesus nunca fez isso. E ele se declarou o quê mesmo? Que eu sou, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Porque a humildade anda junto com a mansidão. Quem é humilde geralmente é manso, né? Manso geralmente é humilde. Abra lá então, Mateus 11, 29, onde Jesus nos fala isso, né? Lá no Novo Testamento, começo, Mateus. Mateus 11, 29.
Aí no mundo as pessoas querem se impor pela pressão, pelo medo. Quem grita mais alto, né? Mas Jesus diz, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amados, Jesus era manso. E nós precisamos aprender, porque ele fala, aprendei de mim. Com ele, não é com o mundo, não é com o modelo do mundo. Não é com que os cursos aí fora de sucesso, né? Muitas vezes as pessoas pagam caro. Você tem que agir assim, você tem que falar assim, você tem que se impor assim. Você não pode deixar quieto, nem barato, nem para lá, nem para cá. Não! Temos que aprender de Jesus. E ele que está falando nessa tarde conosco. Aprendei de mim que sou manso. Né? E Jesus era manso, não significava que ele era o quê? Que ele tinha fraqueza, que ele tinha medo, que ele se acovardava, que ele era pacato, que ele não reagia. Não. As pessoas pensam, ser manso é ser pacato, calmo, não reage, é fraco, fica com a boca fechada, né? Ser manso. Jesus era manso, mas ele tinha autoridade, amém? Aleluias? E ele nunca se declarou fraco. Por quê? Jesus, ele enfrentou os religiosos da época. Enfrentava ou não enfrentava? E falava o que tinha que falar. Os religiosos, os hipócritas, né? Ele defendia os ensinamentos da palavra com veemência. Ele defendia o reino. Ele pregava, ele ensinava, mas não com uma imposição, né? Impondo as suas ideias com a força, né? Com um perfil agressivo. Não, ele fazia isso com autoridade, de quem sabe, de quem entende, de quem tem controle de todas as coisas, amém? Porque a mansidão, nós vimos num dos significados, é a pessoa que tem um estado de espírito de alguém que tem um controle, que reage, né, com controle diante das situações adversas e provocadoras, né? Jesus, ele reagia assim, amém? E ele tinha autoridade, porque, abre a sua Bíblia, você já está em Mateus? Vamos ver aqui, Mateus 7, volta para trás um pouquinho, está no 11, é para 7. Mateus 7, versículo 28 e 29. Essa palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas queriam impor, queriam fazer a pessoa concordar ali na força, né? Queriam dominar, mas Jesus ensinava como quem tem autoridade, quer dizer, ele explicava, ele mostrava, ele conhecia, e ele tinha uma autoridade no falar, no exemplificar, com a sua vida também, e ele sabia como falar com as pessoas, amém? Com mansidão, porque é ou não é verdade que às vezes com mansidão a pessoa aprende muito mais, não é? A pessoa aprende. Você vai querer falar e fazer com que a pessoa concorde com você na base da gritaria, da grosseria, ela não vai entender, e ela não vai concordar, e ela não vai aceitar, não é? Porque a mansidão é brandura. A resposta branda, ela desvia o quê? A ira, não é? Então, quando eu sou mansa, eu sou branda no meu falar, no meu ensinar, no meu tratar, no meu lidar, eu tenho muito mais autoridade. Porque é fácil. Quando alguém vem me questionar, quando alguém vem me cobrar, assim como Jesus, né? Jesus, ele, quantas vezes, né? Ele foi questionado, ele foi caluniado, né? Ele foi perseguido, ele foi zombado, provocado, confrontado, afrontado, né? E Jesus
ele não reagia, amém? Ah, mas Jesus, nossa, como que ele ouve um negócio desse e fica quieto? Se fosse eu, né? Muitas vezes nós agimos assim, nós pensamos assim. Mas Jesus nos deu o exemplo, diga, deu o exemplo, ele nos deu o exemplo. Vocês se lembram quando Jesus estava na cruz, né? Em que as pessoas falavam assim para ele, ué, você está aí crucificado? Você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, mas não desce dessa cruz. Então ele era zombado, criticado, caluniado, afrontado. Jesus era o Filho de Deus? Era, né? Mas Jesus, naquele momento, ele não respondeu, ele não falou. Ele entregava tudo para Deus, porque ele sabia quem ele era, amém? Ele sabia porque ele estava na cruz, ele tinha um propósito. Então, naquela hora, a mansidão dele, né, era para se submeter à vontade de Deus, ao plano de Deus, amém? Então, mesmo Jesus, que tinha todo o poder, que era filho de Deus, que podia se revoltar, que podia se irar, que podia responder, naquele momento ele agia com mansidão. Assim também nós, em muitos momentos em que nos provocam, né, que zombam, que nos caluniam, que nos afrontam, né, nós precisamos também agir com mansidão. Como você é? Você reage com mansidão? Ou você é daquelas pessoas que não leva desaforo, foi ainda falar, eu não levo desaforo para casa. No que eu ouvi, eu já falo, eu já me levanto, né? Eu já mostro quem eu sou. Jesus era o que ele era, e ele não mostrava quem ele era. Porque ele sabia que ele tinha um propósito primeiro, amém? Um dia ele vai mostrar quem ele é. Um dia ele vai ver como ele realmente é. Mas naquele momento, tudo que ele fazia era debaixo de um plano de submissão para a salvação e para o exemplo dos homens, para os homens, amém? Diga glórias a Deus, diga aleluias. Vocês se lembram também no julgamento? Não vamos abrir o julgamento de Jesus, né? Um julgamento injusto. Foi acusado injustamente. Mas a Bíblia diz, isso profético de Isaías, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz também, não gritará e não contenderá. Será que nós, diante de injustiças, né? Primeira coisa que a gente faz é gritar, abrir a boca, contender, discutir. Não, mas não é isso, não sei o quê. Calma. Naquele momento, você precisa lembrar que assim como Jesus nos deu exemplo, nós também precisamos ser mansos para, naquele momento, né, agirmos segundo a vontade de Deus. Amém? Qual é a vontade de Deus para aquele momento? Então, o manso, ele analisa, ele reflete. Ele entende que naquele momento ele deve ficar quieto. Mas num outro momento ele vai falar. Ele vai usar a sua força, o seu controle, né? Mas nunca para si mesmo. Mas tendo o objetivo de todo um comportamento, de toda uma obediência para com Deus. Amém? Você tem sido manso? Como nós temos reagido? Como eu e você? Temos reagido diante das circunstâncias, amém? Vamos abra suas Bíblias agora, Efésios 4. Vamos lá, mais para frente, Novo Testamento. Efésios 4. Versículo do 1 ao 3. Efésios 4, versículo 1. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em
amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui Paulo estava falando, olha, nós, o povo de Deus, temos que andar de modo digno, amém? Na vocação em que fomos chamados, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros. O que é isto? Isso. Então nós precisamos ser mansos naquele momento em que, diante das situações adversas, diante da provocação, como que você reage? Né? Diante de uma discussão. Né? Então, a pessoa está te provocando, a pessoa está fazendo questionamentos, está criticando, né? Aquela provocação, né? Querendo discutir, impondo suas ideias, ou a pessoa está querendo discutir uma outra coisa. Então, como que você reage ali naquele momento? Então, Paulo fala, nós temos que reagir com toda humildade e mansidão, suportando-vos os outros em amor. Por quê? Qual o objetivo de eu ser manso numa discussão, numa contenda, a pessoa provocando, a pessoa provocadora, para que eu tenha paz, amém? Diga paz. Olha só o versículo 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, aquelas pessoas que vêm contra você, né, querendo discutir, querendo impor suas ideias, suas opiniões, querem ter sempre razão, né, querem sempre ser as donas da verdade, criticando, não enxergando as coisas. Então, como que você tem que reagir? Com mansidão. Não é também entrar no jogo, diga jogo. Não é também entrar na conversa. Não é também fazer as mesmas coisas. Não é também baixar o nível, como a gente fala. Mas naquele momento, ter o controle, ser mansa, é ter controle. Amém? Ter o controle, o domínio naquela situação adversa. Como você vai reagir? Você já vai estourar? Você já é o pavio curto? Você já não tem aquele domínio? Você já é o sanguíneo, que não pode ouvir uma palavra contrária, não pode ouvir uma situação, você já vai para discussão, para briga, para contenda, para desavença. Não! O propósito é a paz, amém? Aleluias! Você é aquela pessoa que sempre, às vezes, você pega um atribulado, né? Como diz a Letícia. Pega um atribulado e você já fica vermelho, já ergue a cabeça. Tem pessoas que você não pode, né, falar nada com ela, que ela já levanta. É igual aquela cobra naja, já levanta. Vai falar um negócio, já reage, né, negativamente, já fica vermelho, Não, nós temos que, é por isso que o manso é o forte, amém? Então, gente, a pessoa vem com aquela pergunta, aquela pessoa vem com aquela observação do inferno. Vocês lembram Jesus? Como os fariseus, os hipócritas, vinham com aquelas, como a gente fala, pegadinhas, né? Vinham com aquelas perguntas terríveis, para ver se Jesus caía em contradição, para ver se Jesus ia falar besteira, para ver se Jesus ia se dar mal. Jesus tinha o controle, amém, aleluias. Sabe que você está caindo na conversa do hipócrita ou do inimigo, ou na crítica, ou na difamação, na provocação. Tem pessoas que o inimigo usa para provocar, e você está bem alegre, daqui a pouco a pessoa já falou um negócio, e você... Ai, se eu pego aquela pessoa pelo pescoço, não aguento, não, eu vou falar, dessa vez, não, isso não vai ficar assim. Jesus quer mansidão. Quantas vezes Jesus podia ter perdido ali, né, as estribeiras, né? Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Uma que ele tinha que dar o exemplo, outra que ele tinha que mostrar, né? Como se falava, como se ensinava, amém? Aleluias. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo. Você sabe quem é você? Qual o seu propósito aqui? O que você está fazendo? Para que você foi chamado? Você foi chamado para colocar paz, né? Trazer paz,
Ou você foi chamado para pôr mais lenha na fogueira? Arranjar mais problema? Fazer o negócio aumentar problema? Do que diminuir, né? A palavra de Deus tem um provérbio que fala que aquele que gosta da rixa, né, da contenda, ele põe mais lenha, né? É assim. Né? Aí não pode falar assim, aquele ditado mineiro, né? Eu não entro numa briga, né? Como é? Mas depois eu dou um boi para não entrar. Mas quando eu entro, dou 2 bois para não sair da briga. É uma boiada. É assim mesmo. Não. Mas o povo de Deus tem que ser manso. Diga manso, dócil. Vamos lá para 2 Timóteo. Está em Efésios? Vamos mais para frente. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Segunda Timóteo 2, 23. Diz assim. Aqui conselhos de Paulo a Timóteo, né? Vamos ler o 22 para jovens, né? Temos uma jovem aqui. Temos jovens aqui, amém? Todas jovens. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam Deus. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha que trecho maravilhoso. Então o Senhor nos chama a mansidão, ainda fala a brandura. Então você que é servo do Senhor, amém? Então não pode viver a contender, discutindo, toda hora questionando, toda hora contendendo, né? E sim deve ser brando para com todos. Versículo 23, ele fala, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então a pessoa vem com uma conversa absurda, né? Paulo fala, insensata. Ah, mas eu não concordo com isso, mas você viu isso, olha, é isso que está acontecendo. Não, mas não é assim. Não, mas é assim. Eu penso assim, eu acho assim, eu vejo assim. E fica discutindo tudo. Discute até como que faz o jeito de fazer o arroz e feijão. Você já viu aquelas pessoas que ficam de idade, né? Ficam um discutindo com o outro lá, o marido e a esposa, né? Não é assim, não, é assim, não. Você não sabe, não, eu sei, não, eu tenho certeza. Não. Então, desde essas discussões ridículas, como também discussões insensatas e absurdas, com relação à Bíblia, com relação ao que vai acontecer, a volta de Cristo, com relação à palavra. Mas de onde você tirou isso daí? Não, mas é falado. Então, não, mas isso não existe. Então, muitas vezes, nós também precisamos ser aquela sabedoria e mansidão, além, como diz Paulo, é necessário ser brando para com todos, ser paciente, apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem. Então, muitas vezes, nós queremos ensinar a verdade, amém? Então, o nosso objetivo aqui dos pastores é ensinar a palavra, amém? Olhem para cá, ensinar a verdade, ensinar a palavra. E muitas vezes, antes, quando nós éramos novos, então a pessoa falava uma besteira, uma coisa fora total de propósito da palavra, erro doutrinário. A gente queria, ali na base da força, do convencimento, né? Convencer aquela pessoa. Né? Mas como depois o Espírito Santo foi nos moldando e nos trazendo essa mansidão,
Porque muitas vezes a pessoa, irmãos, ela não tem nenhuma experiência com Jesus para entender que o que está escrito aqui tem que ser assim. Amém? Que tem que obedecer toda a palavra, que tem que fazer tudo o que está na palavra. Amém? Mas se está assim, é assim que tem que ser, é assim que foi verdade. Foi os profetas inspirados por Deus. Amém? Então nós devemos crer e nós devemos concordar e nos submeter à palavra de Deus. Amém? Aleluias? Porque a pessoa, muitas vezes, quando ela não é convertida, ou quando ela não é submissa, então ela vem com questões a contender, né? Então, nós precisamos ensinar com mansidão. Amém? Dentro da igreja e fora. Principalmente com nossa família, amigos. Amém? Não adianta você ter um amigo, um conhecido, um marido, um filho, e você vai lá querer ser agressivo, impor, né, impor as ideias, impor a palavra, sem espírito de mansidão, sem espírito de brandura. Né? Muitas vezes a mulher, ela quer lá discutir com o marido. Não. Né? Aí a mãe quer discutir com o filho. Não. Jesus está nos chamando a sermos pessoas, mulheres de Deus, servos de Deus, amém? Servos de Deus mansos, diga manso, humilde, brandos, porque é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Então é discussão dentro de casa absurda, fica até discutindo uma notícia, não, mas ele falou assim, não, ele falou assim. Não, mas lá é assim, não. Até o preço, não, quanto que estava? Estava R$10. Não, estava 12. Não, eu vi, estava 10. Não, eu vi, estava 12. Então, são contendas, né? Não é assim que põe, não, mas não é cilado. Eu já falei para você, você não sabe. Não é assim que põe, não é assim. Irmãos, pare de contender. Né? Pare de contendas das mais simples, como as mais difíceis aqui, que é com relação ao ensino, à instrução da palavra. E muitas vezes nós queremos dizer para as pessoas, olha, você é assim, você precisa mudar esse teu comportamento, você precisa ser uma pessoa, como nós já vimos aqui, mais na benignidade, mais gentil, mais educada, mais boa, né? Mais paciente. A gente pode falar com as pessoas, mas a gente tem que ter brandura, amém? Mansidão. Nós não podemos ser mais essas pessoas que não têm paciência para ensinar, que não têm paciência no falar. Nós, o Espírito Santo está nos chamando a sermos pessoas mansas e brandas, até para ensinar, para nos relacionarmos com as pessoas. Amém? E quando a pessoa está errada? Porque, às vezes, nós, né, sabemos que estamos certos, é ou não é? Olhem para mim. Pastora, mas eu estava com a razão. Eu tenho certeza disso. Eu estou certa. Os pastores também sabem, muitas vezes estamos certos. Mas muitas vezes não adianta ficar contendendo, em contenda, em discussão, né? Nós precisamos, naquele momento, né, por causa da pessoa, por causa da vontade de Deus, pedir para que o Espírito Santo, naquele momento e depois, convença a pessoa, amém? Fale, mude, né? Ensine, trate, para que o Espírito Santo faça a obra, amém? Tem hora que temos que calar, é aquilo que Paulo está falando. Olha, disciplina, versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Diga opõem. Quantas pessoas se opõem a você? Quantas pessoas se opõem ao que você crê? Quantas pessoas se opõem ao seu ensinamento, aos seus conselhos, à sua palavra, ao seu modo de pensar? Então, aos que se opõem, né? Então você entrega para Deus. Fica quieto, se cale. Né? Deixa que o Espírito Santo age. Por quê? Na expectativa, diga na expectativa. Porque naquele momento eu vou ficar quieto, não vou ficar discutindo. Eu não vou querer convencer a pessoa. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa, ela nem leu a Bíblia. Ela nem lê a Bíblia, ela nem conhece a palavra, ela quer discutir uma doutrina bíblica. Mas nunca estudou, não sabe. Então, nessa hora, fique quieta, calma, amansa-te, né? Por quê? Na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento, quando a pessoa estiver errada, né? Estiver te criticando, caluniando, te provocando, pensando mal de você, falando mal de você,
né? Então, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, quando ela estiver errada, não é? Então, a pessoa te maltratou, te caluniou. Ah, mas eu tenho direito de ir lá brigar e falar que não é isso. Entrega para Deus. Ela não vai aceitar, não é ou não é? Ela é aquele jeito, né? Então, nós vamos orar, Senhor, para que aquela pessoa se arrependa, amém? Deus lhe concedeu arrependimento e também para conhecerem plenamente a verdade. Para conhecer, eles não conhecem. Não adianta você falar uma doutrina da palavra e querer que a pessoa aceite aquele ensinamento, e porque é assim, se ela não tem o conhecimento, diga conhecimento da verdade da palavra. Não só não tem o conhecimento da palavra, como nem conhece a Deus ainda, né? Então ela não vai entender aquilo. Então é o momento de se portar com mansidão. Ah lá, para o conhecimento, para conhecerem plenamente a verdade. Mas também, versículo 26, o retorno à sensatez. Porque às vezes as pessoas falam tanta besteira, tanta abóbora, né? E a gente fala, não é possível. Essa pessoa falando um negócio desse, né? Agora, abre a sua Bíblia. Então, você entendeu que nesse texto, Paulo diz que temos que nos comportar assim para ganhar as pessoas. Para que as pessoas se arrependam, conheçam a verdade e sejam livres, né? Versículo 26. Livres do laço do diabo, né? Porque eles foram feitos cativos pelo diabo. Mas se nós agirmos com mansidão, eles serão livres do laço do diabo. É verdade. O diabo, nesses dias, ele tem enlaçado pessoas nas heresias, nos erros de doutrina, nas coisas fora da verdade, né? E nós temos que ter essa mansidão para tirar as pessoas dos erros, amém? Então, nós estamos aprendendo que, na realidade, ser manso não é ser fraco, não é ter fraqueza como o mundo pensa, mas os mansos são fortes, amém? Sabem se controlar, sabem agir diante das opressões, das provocações, amém? Porque sabem se portar naquele momento por causa de algum propósito, por alguma obra que Deus está colocando em nosso coração, amém? Então, Tiago está falando, nós temos que acolher esta palavra com mansidão, amém? Com mansidão. É o que está escrito, é do jeito que está aqui, do jeito que Deus nos ensina, temos que ser mansos. E aí, para encerrar, eu quero lembrar da figura do cavalo, né? Vocês já viram lá, né, Dona Maria, na fazenda? Os cavalos, né, que não são mansos, são indomáveis. Aqueles que nunca foram domados, né, que estavam lá, selvagens, isso. Então, o cavalo selvagem, né, ele não aceita um comando, né, ele não tem uma obediência, ele não é manso. E aí, o que tem que fazer com esse cavalo? Adestrar. Como a gente fala, amansar, né? Então, o cavalo manso, quando aquele cavalo selvagem, quando e como ele se torna um cavalo manso? Quando ele foi adestrado, quando ele foi submetido pelo dono, quando ele foi domado, né? Aí ele fica manso, né? Aí ele não resiste mais, porque o cavalo selvagem, você vai pôr a mão nele, né? Você vai ficar perto, já dá coice, né? Então, assim também tem pessoas que ainda não foram submetidas a Jesus. Ainda não se amansaram. Jesus vai falar com ele, o pastor vai vai dar um ensinamento, a pessoa não aceita. Não aceita aquele controle, aquele domínio, né, de Deus na sua vida. Não aceita a palavra de Deus na sua vida. Ela não se submete, ela não obedece, né? Ela resiste ao senhorio de Jesus na sua vida. O que não é manso, ele age assim, como aquele cavalo que não foi domado, indomável, né? Ninguém pode chegar perto dele. Ninguém pode falar nele. Ninguém pode pôr a mão nele. E se colocar, se chegar muito perto, o cavalo já, né? Assim também a pessoa que ainda não foi amansada, né?
Ela ainda não aceitou o senhorio de Jesus, o senhorio da palavra. Ela ainda não foi domada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, que nesta tarde, amém? Que nesta tarde nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser domada, eu quero ser submetida, eu quero ser amansada, né, pelo Teu Espírito Santo, amém? O ser humano, ele é indomável, né? Quando ele vem antes de conhecer Jesus, ele não aceita, ele não concorda, ele não crê, ele não obedece à palavra. Mas no momento que ele vem para Jesus, que ele se converte, que ele vem para a casa de Deus, ele precisa ser como aquele cavalo amansado, obediente, amém? Submisso, que obedece o seu dono, aceita o seu senhorio. Amém? Aleluias? Então, que nesta tarde, nós possamos analisar e refletir as nossas vidas. Será que temos sido mansas? Ou temos sido como aquele cavalo, né? Que às vezes dá os coices. Vocês sabem lá em Salmo 32, 9, não precisa abrir, que a palavra de Deus fala que às vezes Deus tem que pôr um cabresto, né? Que o cavalo e a mula, eles só se domam com aquele cabresto, né? Aqui na boca. Então, que o Senhor não precise pôr esse cabresto em nós, amém? E que todos nós possamos ter uma atitude, ser manso, ser humilde. Como que você tem reagido, amém? Nessa tarde o Espírito Santo está nos perguntando, como que nós temos reagido às provocações, às opressões, às dificuldades, né? Como que nós temos reagido às críticas, às situações adversas? Como que nós temos reagido às pressões, às situações desafiadoras? Será que temos reagido com mansidão? Amém? Feche teus olhos nessa tarde, vamos orar.